Muito boa noite a todas, muito boa noite a todos. É um prazer muito grande ter vocês aqui. Boa noite, Fernanda, nossa convidada especial da noite. Boa noite, Hipólito, também nosso convidado especial da noite. Olá, Mafalda, a professora Mafalda nos acompanha, vai nos ajudar no processo de condução dessa nossa conversa aqui. O meu nome é André Fischer, para aqueles que não me conhecem, nós temos aqui muitos alunos, muitos ex-alunos, inclusive nossa própria palestrante, que é nossa ex-aluna do MBA em Recursos Humanos, com muito orgulho recebê-la agora como palestrante da nossa conversa. Mas talvez alguns não conheçam nem a FIA, nem o PROGEP, e nem a minha pessoa. Meu nome é André Fischer, eu coordeno o PROGEP. O PROGEP é o Programa de Gestão de Pessoas da FIA, coordeno em parceria com o professor Joel Dutra. Esse programa, dentro da FIA, ele nucleia os cursos mais voltados para a gestão de recursos humanos, mais voltados para a questão do comportamento humano nas organizações. A Vilma, que está aqui conosco, traz aí alguns dos cursos, o MBA de RH, o nosso curso de pós-graduação em gestão estratégica de pessoas, né, que está com as matrículas abertas agora, e outros cursos que vocês podem, se quiserem, se interessarem, consultar no nosso site. Esse evento nós chamamos de RH Live Meetings, e é um evento mensal, onde nós trazemos durante 1 hora e 15, por vezes 1 hora e meia, uma reflexão sobre temas contemporâneos, temas que estão mais emergentes na reflexão sobre gestão de RH. Trazemos profissionais do mercado, trazemos nossos professores, de forma a poder ilustrar esse debate, ilustrar esse tema com a experiência prática dos profissionais, dos consultores e dos próprios professores da casa. Um dos mais valorizados na casa está aqui presente, que é o professor Hipólito, né? Então, eu queria fazer a apresentação formal, né, de quem vai brilhar nessa nossa conversa, que é a Fernanda Rezende. A Fernanda é líder de RH da DP6. A DP6 é uma empresa de prestação de serviços de consultoria em ciências de dados e em tecnologia. É uma empresa que depois ela pode falar melhor, caso eu não tenha apresentado adequadamente, mas é uma empresa de tecnologia que trabalha com analytics na orientação de decisões de marketing dos seus clientes, né? Algo muito atual e algo que onde a tecnologia, evidentemente, joga um papel essencial. O professor Hipólito é nosso amigo, e, além de amigo, nosso ex-aluno, né, doutor pela Universidade de São Paulo, tem uma série de formações que eu não vou detalhar aqui, né? E tem um único defeito, que é palmeirense, mas isso acho que interessa muito pouco a todo mundo, e é um consultor renomado, brincadeiras à parte, e uma referência, na verdade, em vários aspectos da gestão de recursos humanos, em gestão de competências, remuneração, employee proposition, value proposition, são alguns dos campos de estudo, de consultoria e das aulas que o professor traz para nós. O nosso tema de hoje, ele trata da gestão ágil e recursos humanos, né? Nós já tivemos outros eventos aqui tratando desse mesmo assunto, trouxemos a experiência do Einstein logo durante a pandemia, né? A Priscila esteve com a gente e explicou como
a opção por métodos ágeis dentro do RH ajudou o hospital a lidar com toda a crise que, no caso do setor de saúde, impactou mais fortemente. Então, nós tivemos a oportunidade de ouvi-la. Quem quiser, acho que consegue acessar, inclusive, no nosso canal de YouTube, a entrevista e o debate com a Priscila. Tivemos uma outra conversa também com uma representante da Gerdau, que falou um pouco de como a Gerdau, uma empresa num ramo mais tradicional, embora não seja uma empresa tradicional, adotou metodologias ágeis e o que isso implicou, né, para a atividade de gestão de recursos humanos. Mas a Magia, Paula Foroni, nossa professora também, está lembrando aqui, eu errei, viu? Não é da Gerdau, a Magia é da CBA. Desculpem o neurônio que escapou aqui, mas depois dos 25 anos costuma acontecer isso nas pessoas. A Magia, né? E também teve a Gerdau, a Paula insiste. Paula, você devia estar aqui com a gente para me corrigir ao vivo e a cores, né? Foram as duas organizações que tiveram por aqui. Mas a questão permanece, né? Nós temos uma série de desafios em RH, e um deles é o desafio da agilidade, que se torna estratégia de negócio e, ao mesmo tempo, estratégia de operações dentro da organização, colocando a gestão de recursos humanos em algumas situações que ela não vivia até então. Como é que nós vamos organizar a nossa conversa? Eu vou ter uma fala de 5 minutinhos aqui a respeito dessa questão dos métodos ágeis, bem rápida, né? Só para introduzir o tema. Depois nós passamos para aquilo que importa mesmo, que é a palavra da Fernanda, né? E o Hipólito vai fazer seus comentários logo a seguir. As perguntas de vocês, elas são aplicadas no Q&A, por favor, vocês podem fazer a todo momento, e, ao final, com a Mafalda, nós procuramos trazer essas questões, tanto para a Fernanda como para o Hipólito, ou se eu puder contribuir, né, com as respostas. É assim que nós vamos nos organizar por aqui. Muito bom. Eu queria trazer aqui um depoimento, logo de início, que é muito antigo, mas quem tem assim, anos de janela tem a vantagem de ter ouvido bastante, né? E poder trazer algumas coisas que elas aconteceram lá atrás, mas elas parecem bem atuais. Em 92, vejam vocês, estamos falando de 30 anos atrás, eu fiz a minha tese de doutorado. E na minha tese de doutorado, naquela época, a nossa preocupação era o que estava acontecendo com as áreas de gestão de pessoas das organizações, com outras mudanças que estavam acontecendo naquele momento, que ocorriam naquele momento. Aquele momento era a época do movimento pela qualidade total, né, que já acontecia há tempos nos países centrais, nos Estados Unidos, evidentemente vindo do Japão, e toda a história que vocês conhecem, e que o Brasil ele sofreu os efeitos disso de uma forma um pouco retardada. E eu fui fazer minha pesquisa a respeito disso em empresas como a Xerox, como a Lever, né? Como na época a Rodia, que não existe mais. E eu conversava muito com os engenheiros de produção que estavam implantando não só práticas de qualidade, mas estavam implantando outras práticas de manufatura nas indústrias e no setor de serviços também, no caso da Xerox, que se transformava numa empresa de serviços, né? E quando eu entrevistava esses engenheiros,
A grande resposta que eles sempre traziam era assim: olha, nós estamos implantando, é uma mudança muito grande, é uma revolução, mas nossa grande dificuldade é que as práticas de recursos humanos, elas continuam sendo as mesmas que se usava anteriormente. E aí essas práticas de recursos humanos, elas não combinam, né, com grupos semi-autônomos, que era algo que era criado naquele momento, ou seja, grupos que atuavam dentro de fábricas ou no setor de serviços, com autonomia de tomar decisão sobre as suas operações, não combinam com práticas de qualidade total, não combinam com você atuar em multifuncionalidade, ou seja, o trabalhador atuar em diferentes funções, né? E o que acontece? O que acontece é que essas mudanças, que são mudanças absolutamente fundamentais para viabilizar as estratégias das empresas da época, elas acabavam não acontecendo. E houve todo um momento, um processo, durante os 10 anos seguintes, de acomodação, onde a gestão de recursos humanos foi mudando para poder dar conta disso. Bom, por que eu estou falando isso? Porque isso foi há 30 anos atrás. E agora nós estamos falando de gestão ágil, né? Nós estamos falando de modelos ágeis. O que é um método ágil? Não é minha especialidade, nós temos um professor específico que trata disso, evidentemente, mais de um, no nosso MBA, no nosso curso de especialização. Mas, a princípio, nós estamos falando de um movimento em direção à agilidade e em direção à flexibilidade, né? O que implica isso? Isso implica, como princípio, primeiro, autogestão. São grupos, são squads, né? Que vão ter autonomia para tomar determinadas decisões, né? E que vão, dessa forma, criar uma comunidade, diria, um pouco paralela à estrutura organizacional da empresa, né? Segundo, colaboração. Essas pessoas, eu estou falando aí dos autores que falam dos métodos ágeis, né? Terceiro, multifuncionalidade, aquilo que a gente falava lá atrás, só que agora numa outra forma, agora num movimento de transformação digital, agora dentro de uma fábrica de software, de uma indústria tecnológica, como é o caso da Fernanda, né? Quarto lugar, a adaptabilidade. Quer dizer, eu estou mudando o projeto a todo momento, na medida em que novos desafios se colocam. E, finalmente, mas talvez o principal, proximidade com o cliente, trazer o cliente para dentro do projeto, né? Claro que isso é absolutamente superficial, é só um... Ora, né? A gestão de recursos humanos, ela entra no meio disso. E ela sofre dois tipos de pressões possíveis, né? A primeira pressão é a pressão que vem do ágil para o RH, ou seja, a organização, a operação da organização passa a adotar métodos ágeis, e aí eu tenho autogestão, colaboração, multifuncionalidade acontecendo lá nos squads, nos grupos, atuando nos projetos, e, né, do mesmo jeito que acontecia lá há 30 anos atrás, a gestão do RH tem que adaptar suas práticas. Não dá para reconhecer, não dá para remunerar, não dá para fazer talent acquisition, né? Da mesma forma que se fazia anteriormente. Ela vai ter que promover mudança. Esse é o primeiro, talvez, desafio que a gente percebe olhando os cases e olhando o que fala já a literatura, já há uma literatura sobre a Paula, que pode dizer isso, sobre gestão ágil e RH. Uma literatura, inclusive, que propõe, né, a ideia de um novo modelo de gestão,
né, que complementaria o modelo estratégico, que é o predominante hoje, que poderia ser chamado de RH ágil ou RH 4.0, por aí. Existem autores sérios que falam sobre isso, né, e tentam demonstrar isso. Então, essa é a primeira pressão. E a segunda pressão é a pressão por a própria operação de recursos humanos se tornar uma operação ágil, ou seja, adotar métodos ágeis dentro da própria operação de RH. Né? Bom, isso é o que nós percebemos. Veja, na nossa pesquisa FEX, aquela que nós fazemos todos os anos, a gente percebe que 76% das empresas que são classificadas como lugares incríveis para se trabalhar, 76% delas utilizam métodos ágeis. Declaram lá na pesquisa que utilizam métodos ágeis. Né? Então, eles estão presentes, né? E causando esses dois tipos de pressão. Para terminar, o primeiro tipo de pressão, essa pressão que vem da operação do negócio para RH, entra, não diria em confronto, mas entra em contato com a gestão por competências, que hoje, né, talvez seja também o que as organizações consideram o núcleo da gestão de recursos humanos, dentro das organizações, dentro das empresas, e que norteia as mais diferentes práticas. Do outro lado, a introdução de métodos ágeis dentro de RH, outro tipo de pressão, entra em contato com o modelo de business partner. E a pergunta que aparece para saber se a gente realmente está migrando para um novo modelo de gestão é: quão profundas vão ser as mudanças, se é que serão profundas, né? No modelo de gestão de competências e no modelo de business partner, para integrar o RH nessa cultura da agilidade, nesse modelo operacional da agilidade. Esse, eu acredito, é a grande questão que traz a nossa reflexão e que nós vamos tratar em outros, não vamos ter todas essas respostas aqui, não. Nós vamos levantar essa bola, ver como ela está sendo trabalhada, né? E provavelmente vamos tratar em vários outros momentos nos nossos RH Live Meetings à frente. Bom, eram esses pontos iniciais que eu queria trazer e passar a bola para quem importa. E quem importa aqui para nós é a Fernanda agora. Então, Fernanda, por favor, né, fica à vontade para conversar. Vou fazer minha apresentação aqui, mas já queria, enquanto isso, dizer o quanto eu estou honrada com esse convite, o quanto é legal para mim conversar, ser esse bate-papo com dois mestres aqui, que foram meus professores no MBA, mas que antes de eu entrar no MBA, eu já lia artigos escritos por ambos para adaptar para o que a gente faz de gestão aqui na DP6. Então, André já falou, sou responsável pela área de recursos humanos da DP6, que é uma consultoria de marketing, eu vou apresentar um pouquinho para vocês, e eu estou aqui há 11 anos. Então, e eu entrei aqui com o desafio de montar o RH, então eu fui, assim, beber na fonte e fui implementando o que dava, com o pouco dinheiro que a gente tinha, as boas práticas, e aí depois adaptando alguns modelos de estrutura para o ágil, que eu vou contar um pouquinho para vocês. Então vamos lá. Ixi, peraí. Bom, então vamos lá. Vou começar apresentando para vocês um pouquinho do que é a DP6, até para todo mundo entender de que ambiente que a gente está falando. Então, a DP6 é uma consultoria de inteligência e performance de marketing. Basicamente, a gente ajuda
a otimizar os resultados de marketing dos nossos clientes através de serviços orientados a dados. A gente mexe bastante com tecnologia, marketing digital e muita análise de dados aqui. É uma empresa nova, a gente nasceu em 2007, então são 14 anos de empresa, uma empresa que já nasceu no digital e trabalhando numa estrutura de projetos, até por ser uma consultoria. Então, desde então, são mais de 500 projetos realizados. E a gente atende clientes, são empresas de grande porte, os nossos clientes, e que têm a área digital como algo sensível do negócio. Então, basicamente, empresas que se a internet cai, se o site cai, elas deixam de vender, ou que isso atrapalhe muito o relacionamento e atendimento dos clientes. Então, a gente já atendeu aí financeiras, bancos em geral, telecoms, companhias aéreas, e-commerces, muito varejo, enfim, empresa de cartões, são várias diferentes tipos de negócio, mas sempre empresas de grande porte. E atualmente a gente está com um pouco mais de 250 colaboradores, então para vocês terem uma ideia de porte de empresa que a gente está falando. Tá? Então a gente atende nesse modelo de projeto e recentemente, né, acho que há uns 2 anos mais ou menos, 2 ou 3 anos, a gente também já começa a ver um modelo acontecendo dentro dos clientes, da gente atender squads dentro dos clientes, e não mais áreas dentro dos clientes, né, que nem acontecia lá no começo. Geralmente, a gente atende a área de marketing dentro do cliente. Não, atualmente não, a gente atende se é squad de cartão dentro de um banco. Então, a gente vê esse ambiente ágil indo também, saindo das empresas de tecnologia e entrando em grandes corporações. Bom, aí eu trouxe para vocês para ilustrar como é que funciona um projeto. Então, trouxe um exemplo fictício. E os nossos projetos, eles costumam durar, assim, de 3 meses a 1 ano. E como vocês podem ver, as fases dos projetos, elas vão mudando, né? As necessidades dos projetos vão mudando conforme as fases, tá? Então, junto com as necessidades dos projetos, as pessoas que atendem essas necessidades também vão mudando conforme o conhecimento que elas têm, apesar do líder do projeto, né, da líder, ser sempre o mesmo, tá? E aí a gente começou a enfrentar o nosso primeiro desafio, porque se as pessoas que estão no projeto dentro de 1 ano, elas vão mudando, isso significa que as pessoas também mudam bastante de projeto, e aí de líderes, durante 1 ano. A gente tinha as pessoas atendendo aí 2 a 3 projetos durante 1 ano. E aí começou a perceber, falou, bom, então quem cuida, quem acompanha o desenvolvimento dessas pessoas, se ela fica mudando de liderança a cada poucos meses. E foi aí que a gente veio com o primeiro programa, que foi o programa de tutoria. Então, todos na DP6 têm um tutor, que é o principal responsável por acompanhar o desenvolvimento do que a gente chama de pupilo. E como é que a gente faz isso? Tá? O tutor é uma pessoa que tem mais de 6 meses de casa, que está inserido na cultura e que conhece as formas de fazer da DP6, como é que as coisas funcionam por aqui, até para elas poderem orientar. E elas estão 2 cargos acima dessas pessoas. Por quê? Né, dos pupilos. Por quê? Porque já passaram pelos mesmos desafios que os pupilos estão passando, mas ao mesmo tempo não faz tanto tempo, não fica tão distante a ponto de nem lembrar mais como é que se sentia, para conseguir orientar. Então, a gente tem, por exemplo, um engenheiro de dados sênior que vai orientar um engenheiro de dados júnior, tá? E assim por diante. Então, eles são responsáveis por fazer conversas de desenvolvimentos quinzenais, one-on-one, por colher feedbacks com as pessoas, dos projetos que essa pessoa está passando, para saber como é que está o desenvolvimento, passar o feedback para essas pessoas,
tá? E também são responsáveis por ajudar essa pessoa a desenvolver o PDI, a estruturar um PDI, elas levam muito insumo para avaliação de desempenho, enfim, então, é o ponto focal principal que acompanha o desenvolvimento de uma pessoa dentro da DP6 é o tutor, e isso já há algum tempo. Mas outros desafios foram aparecendo. Quando veio a pandemia, a gente estava num tamanho de empresa de mais ou menos, acho que umas 100 pessoas, tá? E aí, além do trabalho remoto, que veio com a pandemia, com esse desafio, veio a pandemia acelerou muito a digitalização, e a demanda pelos nossos serviços aumentou, assim, 500%, as pesquisas mostraram, né, dessa parte de análise de dados. Então, a gente acabou crescendo muito rápido e crescendo no remoto, contratando pessoas no remoto, e todo um desafio de como é que a gente treina pessoas, como é que a gente garante que essas pessoas novas estão entregando no perfil da DP6, né, dos nossos padrões. A gente preza demais pela qualidade de entrega e pelo nosso jeito de fazer as coisas, enfim, e aí esses desafios foram aparecendo, os líderes começaram a ficar muito sobrecarregados, porque eles estavam responsáveis pelo relacionamento com o cliente, pela gestão do time, pela validação das entregas, gestão do cronograma ali do cliente, por desenvolver os treinamentos, treinar essas pessoas novas que estavam chegando, por desenhar as propostas de todos os clientes que estavam chegando, foi assim, uau! E aí eles começaram a reclamar, assim, olha, não está sobrando tempo para eu fazer o meu trabalho principal, que é me relacionar com o cliente e garantir que eu estou entregando o problema, né, que eu estou resolvendo como consultoria o problema que ele tem. E aí começou assim, ó, as pessoas estão deixando de inovar, a gente está entregando, né, a gente só está conseguindo entregar o arroz com feijão, porque a gente não está conseguindo evoluir o nível das entregas. E aí a gente contratando a pessoa e eles assim, mas eu já estou fazendo isso, você quer que eu entreviste ainda? Tipo, tenho mais uma entrevista para fazer, para contratar alguém? E aí a gente também tinha uns problemas assim, 2 projetos que estão disputando, precisam de uma certa capacidade, a gente fala, nossa, a gente só tem um analista que tem, né, um consultor que tem esse conhecimento, e aí agora, para que projeto que essa pessoa vai? Fica aquela disputa. E ao mesmo tempo, a gente tinha as pessoas entrando com assim, gente, quem é meu chefe? Né? Tem um tutor, eu líder de projeto, eu troco de projeto, assim, quem eu busco aqui, né? Quero pedir curso, quem é essa pessoa que aprova meus cursos? É o meu tutor? Aí a gente tinha o problema que assim, era o tutor do tutor, mas o tutor do tutor tinha pouco relacionamento, né? Quem demite? Então a gente começava a ver, só tem líder de projeto. Uma pessoa não está indo bem, aí o líder fala assim, olha, esse aqui do meu projeto eu posso dar para o seu, porque aqui a demanda, né, as necessidades, ele não está mais conseguindo atender a demanda, mudou a demanda do projeto, então, ó, vou colocar esse cara aqui para alocar em outro projeto, e aí a gente começava a perceber assim, gente, né, um joga para o outro, e quem demite? Quem faz a gestão do conhecimento? Quem está olhando que tem um conhecimento relevante que está represado numa pessoa só, e que se ela está num projeto a gente não pode ter, e pior, e se ela sair, né? E foi aí que a gente teve esse desafio, né? Você falou, vamos repensar e vamos trazer a estrutura ágil e montar essa estrutura matricial por capítulos, além de projetos, e a gente trouxe a figura dos chapter leaders. Então, assim, basicamente, o que é um capítulo na metodologia ágil? É uma área de conhecimento que a gente já tinha, tá? A gente já tinha uma área de engenharia de dados e uma área de análise de dados. A gente trouxe, estava desenvolvendo uma área de ciências de dados para acompanhar o mercado, e ainda trouxemos mais uma chapter para cuidar dos produtos relacionados ao CRM, que é uma área nova que a gente está entrando também. Então, essas pessoas, né, esses líderes, tiram dos líderes de projeto uma carga enorme da gestão das capacidades. Tanto eles olham para as capacidades das pessoas, quanto para a capacidade da empresa. Então, eles respondem a perguntas assim,
como empresa, né, a gente tem o conhecimento necessário para atender as demandas do mercado? A gente está entregando nos padrões esperados? Então, eles são responsáveis por garantir a excelência funcional, por definir como a gente faz uma entrega, quais são as nossas boas práticas, qual é o nosso padrão de excelência, garantir que essas práticas estão disseminadas na área de conhecimento e que elas estão sendo entregues para os clientes. E, além disso, com o crescimento da empresa e vários projetos surgindo, a gente começou a perceber que a gente perdeu essa visibilidade geral do que estava acontecendo em todos os projetos, e a gente começou a ver, falou, nossa, tem duas soluções muito parecidas sendo desenvolvidas em dois projetos diferentes. E a gente vende hora a pessoa. Então, isso não está rentável, porque a gente está gastando o dobro de horas para desenvolver a mesma solução. Então, o chapter, né, o líder de capítulo, tendo essa visão cross de do que está acontecendo em todos os projetos, ele não está lá no dia a dia, né, mas ele tem essa visão cross do que está acontecendo, ele consegue falar, bom, o que vocês estão querendo fazer aí, por exemplo, um robozinho que mede alguma coisa, né, o que vocês estão desenvolvendo aí já foi feito lá, já existe um produto aqui, vamos aplicar, não precisa gastar mais tempo desenvolvendo. Então, isso já ajudou muito. E agora eles estão responsáveis, então, também pela gestão do conhecimento, pela contratação de pessoas, pelo desligamento, a gente já conseguiu tirar uma carga muito grande desses líderes aqui de projeto. Vocês acham que não veio vocês veem meu cursor? Acho que não. Está vendo, sim. Estão vendo? Sim. Pelos líderes de projeto, que conseguem focar no que é importante, que é o negócio do cliente, tá? Então, explicando aqui um pouco mais, né, entrando no detalhe, os chapters são responsáveis por definir como a gente entrega, né, como a DP6 faz uma entrega usando determinados conhecimentos. São responsáveis por essa excelência funcional. E eles são quando chega um projeto, o líder de projeto tem que falar, chapter lead, eu estou precisando de um recurso do seu time com determinadas características. Por exemplo, preciso de um consultor sênior que tem conhecimento e implementação de Salesforce. E, então, esse chapter ele é responsável, juntamente com a BP, que a gente vai falar depois, por apontar quem é a melhor pessoa para atender aquele projeto. E uma vez que a pessoa está no projeto, ela não supervisiona dia a dia. Quem supervisiona dia a dia e as entregas no dia a dia é o líder de projeto, tá? E como é que esse líder faz acompanhamento? Então, ele pega insumos, ele recebe insumos de como é que está a performance dos líderes de projetos que estão passando esses insumos, dos tutores, e também fazem one-on-ones, mas são one-on-ones mais esporádicas, tá? Falando, por exemplo, da nossa área de engenharia de dados, a gente tem mais de 80 pessoas, tá? Então, realmente não dá para ter conversas muito próximas, mas o programa de tutoria garante que todos estão sendo acompanhados com conversas de desenvolvimento a pelo menos cada 15 dias. Tá? Uhum. E aí, qual a vantagem disso? Não fazendo esse acompanhamento, essa gestão do dia a dia, sobra tempo desse líder para criar padrões de qualidades, para entender quais são as demandas comuns de diferentes clientes, para pensar novas soluções para atender essa demanda nova de mercado que está chegando, para implementar uma cultura de troca de aprendizado,
para garantir que esses conhecimentos estão disseminados, olhar as competências que ele tem dentro da equipe, quais precisam ser melhor disseminadas, para ouvir as ideias que as pessoas estão dando, incentivar as inovações. Enfim, tem todo esse papel altamente relevante para garantir que a empresa tenha capacidade e que estão todos treinados para atender as demandas que estão vindo. Que mudam, né, no nosso mercado muito rápido, a gente tem que estar sempre se adaptando. E, enquanto isso, os Consulting Managers, que, né, se livraram dessa carga de contratação, do treinamento, conseguem focar no que a gente vai entregar. Então, se os chapters definem o como, esses líderes ali definem o quê. O que a gente vai entregar de valor. Então, eles precisam conhecer a fundo todo o nosso portfólio de produtos e serviços, né? Tudo que está sendo desenvolvido também ali pelos chapters. Precisam conhecer o mercado, os desafios dos clientes e garantir, e fazer um desenho de um roadmap de projeto das soluções e de como é que vai funcionar isso, garantindo que os problemas de negócio do cliente estão sendo realmente atendidos. Então, eles têm foco para garantir que a gente está entregando o valor necessário para o cliente. Tá? E, assim, eles devem fazer um esforço ali no dia a dia para formar uma equipe coesa, e é um esforço grande, até porque a equipe ela vai mudando de pessoas ali, conforme as necessidades vão mudando. E eles também são responsáveis pelo feedback, mas pelo feedback no dia a dia. Então, de como é que a pessoa está ali no projeto e tal, eles não fazem essas conversas de one-on-one, tem pupilos também que eles fazem, eles são tutores, mas ali para as pessoas, para a equipe do projeto, eles dão feedback no dia a dia e são responsáveis também por passar insumos de performance para o chapter leader e para o tutor, tá? Enfim, então, a gente fez um belo trabalho ali de rever os eixos de carreira na DP6 e a gente dividiu a carga que antes era de um líder só em 4 eixos. Tá? Então, tem o eixo do chapter e do consult que a gente já explicou aqui. Mas a gente também criou uma carreira de especialista, que era uma coisa que a gente não tinha antes, e eles entram no projeto para garantir que a gente está fazendo as entregas mais avançadas e profundas que a gente pode estar fazendo, e para validar o trabalho técnico da equipe, que antes também ficava no líder. E se o projeto for muito grande, isso não é para todos os projetos, mas para um projeto muito complexo, a gente ainda tem a posição do agilista para tirar desse líder de consulting a carga de gestão de um cronograma, né, de entregas muito que tome muito tempo, né, que seja muito complexo. Então, a gente consegue realmente que essa pessoa de consulting esteja focada em entregar valor para o cliente. E isso trouxe para a gente, enfim, várias vantagens. E quando a gente montou essa estrutura dos chapters, a gente começou a sentir a necessidade de montar a estrutura de VP, porque antes a gente ainda não tinha, era uma empresa pequena e um RH pequeno, e aí a gente começou a perder, bom, estamos contratando muita gente, estamos contratando no remoto. Quem são essas pessoas? Como é que a gente leva a cultura para elas? Como é que a gente faz com que elas sintam que elas tenham um senso de pertencimento? Né? Como é que a gente faz para que elas trabalhem que elas sintam que elas trabalham na DP6 e não que elas trabalham da casa delas para a DP6. E que daí é muito fácil, né? Chega uma outra proposta, trabalho aqui atendendo a DP6, daqui a pouco eu trabalho ali atendendo outra empresa, então a gente começou a ter essa necessidade de falar, bom, quem são essas pessoas? E aí a gente trouxe as BPs para apoiar os chapters. Então, na nossa conversa aqui no nosso bate-papo, só para vocês saberem, o André perguntou, e o papel da BP? Elas viram BPs de squads? E não, elas viram BPs dos chapters, mas elas também têm um papel estratégico muito importante de entender, de garantir que as pessoas têm o PDI, de conhecer o PDI
das pessoas e de ajudar na alocação, de forma que as pessoas vão para projeto que elas consigam se desenvolver naquilo, na competência que elas precisam. Então, não sei, vamos supor, tem alguém que precisa desenvolver relacionamento com o cliente. Falar, aqui tem uma oportunidade boa num cliente que é mais complicado, vamos jogar essa pessoa no fogo lá para ela conseguir desenvolver essa competência e continuar crescendo dentro da DP6. Então, as BPs, ela tem esse papel muito importante na integração dessas pessoas que estão entrando, de acompanhar proativamente mesmo a satisfação e como é que está o desempenho desses colaboradores, como é que eles estão se adaptando à cultura, ajudar nessa integração, ajudar os chapters a definir critérios claros de desempenho por cargo. Tem muita atuação nos nossos comitês de performance, né? E na definição das promoções também, porque elas precisam atuar ativamente para garantir a equidade interna e a justiça nas avaliações de desempenho. Enfim, elas também precisam ajudar a garantir que as pessoas estão recebendo os treinamentos necessários, olhar para processo sucessório, enfim. E outras funções, aí acho que mais gerais também, do papel da BP das empresas tradicionais, que é apoiar os colaboradores no relação ao entendimento das políticas e processos, né, da gestão de pessoas, de cultura, plano de carreira, né, enfim. E também apoiar as áreas de talent acquisition, de desenvolvimento humano aqui, garantindo que as políticas que estão sendo desenvolvidas favoreçam o atingimento dos nossos objetivos e metas de negócio. Então, elas têm um papel aí fundamental para a gente, e geralmente também é para elas que a pessoa grita quando ela está muito infeliz no projeto, quando ela quer mudar, elas apontam, falam, pelo amor de Deus, me tira daqui, e as BPs fazem enfim, são os ouvidos ali dos nossos colaboradores e atuam de forma estratégica para que todo mundo esteja se desenvolvendo e satisfeito no dia a dia. Enfim, e aí dentro desse cenário, eu queria contar para vocês como é que fica, como é que são os nossos processos de gestão de pessoas, até colocando ali o que o André trouxe, né? Como é que é o recrutamento e seleção, como é que faz a gestão do desenvolvimento. Então, assim, primeira coisa, o recrutamento, ele é um recrutamento contínuo pela estratégia de employer branding. Então, assim, não dá para a gente só mostrar a empresa quando a gente tem uma vaga aberta e postar lá no LinkedIn. Então, a gente realmente tem que, ainda mais nesse crescimento que a gente tem que, nesse ritmo de crescimento que a gente tem que estar sempre atraindo talentos, então ter uma estratégia de employer branding clara, tá sempre entrevistando e mapeando talentos, mesmo quando a gente não tem a vaga aberta. Então, a gente vai criando relacionamento com esses candidatos. Outra política que a gente tem muito importante, que é contratar para a empresa e não para um projeto específico ou uma demanda pontual. E isso é engraçado, porque quando a gente está falando com um candidato, e a gente está contratando, mas ele fala assim, mas qual cliente que eu vou atender? Mas para qual projeto eu vou entrar? E às vezes a gente não sabe mesmo, falou, olha, não sei, eu estou te contratando para ser um engenheiro de dados da DP6, eu não sei em qual projeto que você vai entrar. Até porque pode entrar para esse projeto e daqui 6 meses está em outro cliente. Então, realmente, essa não deveria ser uma questão, principalmente quando a gente está falando de consultoria. Né? E também sempre contratar pessoas que têm o perfil de aprender a aprender. Porque a gente está num ambiente que é muito ágil, que é de mudança constante, que é de novas tecnologias pingando o tempo inteiro. Então, uma coisa que, né, falando de desenvolvedor, por exemplo, aprendeu no ano passado, essa tecnologia que usava no passado, pode ser a tecnologia que ele não use mais esse ano. Então, se a gente não tem alguém que tenha essa sede pelo aprendizado, e que a gente contrate por um conhecimento técnico apenas, eu vou
contratar essa pessoa porque ela tem conhecimento de Google Analytics, por exemplo, que é uma coisa muito real no nosso, acontece muito no nosso mercado. Mas se amanhã ela tiver que trabalhar com Salesforce, se ela não tiver essa característica de aprender a aprender, a gente, né, não vai ter o que fazer com ela. Então, isso para a gente é muito importante. E aí eu trouxe isso dos que, né, que é acho que até do Manifesto Ágil, essa frase. Ser ágil é ser rápido, não é ser rápido, é ser adaptável. Então, a gente precisa desse perfil de pessoas que se adaptem, porque o nosso ambiente é de constante mudança, tá? Falando dos processos de treinamento e desenvolvimento, a cultura de um aprendizado contínuo, ela é extremamente importante, e do compartilhamento de informação. Então, a gente tem lá, como um lema na DP6, que é, por trás de um DP6, tem uma DP6 inteira. Porque, talvez ela não tenha aquela resposta para o cliente no momento, mas ela sabe quem tem, ela sabe onde buscar ajuda, e ela tem aonde consultar, e tem fóruns de troca de conhecimento semanal, para saber, né, para tu saber o que está acontecendo no outro projeto, quais são as boas práticas que estão aplicando. A gente tem um programa de educação continuada, que é um programa de subsídio para cursos que é para todo mundo, é de estagiário a gestor, todo mundo tem uma verba, uma porcentagem do salário anual para gastar com cursos. E a gente ainda tem 10% das horas que eles podem alocar em tempo de estudo e treinamentos, tá? Então, é uma coisa que é muito, essa troca e esse aprendizado contínuo é muito, eu diria, não só incentivado, mas como exigido. As pessoas não são promovidas, né, na DP6 se elas não estão ensinando para outras pessoas aquilo que elas fazem e pegando tarefas mais complexas para fazer e para entregar. Tá? E aí, falando aqui da parte de carreira, reconhecimento e remuneração, então, os feedbacks são constantes, então, como vocês viram, né, tem a figura do tutor, do chapter, do líder de projeto e da BP, acompanhando a carreira e os feedbacks que essa pessoa está recebendo. O plano de carreira é flexível, então não é que entrou engenheiro de dados na DPC, precisa terminar engenheiro de dados, pode mudar de área, a gente tem, basta levantar a mão e a gente traça um PDI, um plano de mudança. O reconhecimento é muito rápido, então na DP6 é o reconhecimento financeiro mesmo, muito rápido. Na DP6 a gente tem avaliação de desempenho, que é um momento, apesar das conversas, do feedback constante, a gente tem um momento da avaliação de desempenho e das definições de promoções e aumentos a cada 6 meses. As pessoas têm possibilidade de 2 aumentos salariais no ano, o que às vezes parece insano, mas, ao mesmo tempo, isso garante que a gente tenha a tranquilidade de que a pessoa está sempre, que ela está sempre recebendo aquilo que a gente acredita que é justo. E elas sabem que a gente não faz contraproposta. Então, ninguém chega no meio falando, olha, eu recebi uma proposta aqui para ganhar, aqui eu ganho X, eu vou ganhar X mais 2, quer me pagar X mais 3? Isso não acontece na DP6, porque eles sabem que os reconhecimentos são dados 2 vezes por ano, de acordo com a performance, e que a gente não vai fazer nenhuma movimentação salarial fora desses períodos, tá? Então, isso é muito bacana, ajuda na retenção, porque a pessoa sabe que daqui a pouco ela tem a possibilidade de chegar num outro salário maior, igual ou maior do que aquela proposta que ela está recebendo. E as pessoas se sentem reconhecidas. E se a gente erra rápido também. Em 6 meses a gente está consertando de novo. Vamos supor que a gente não deu um aumento para quem estava merecendo. São 6 meses, a gente já conserta. Ou o inverso. Então, realmente, assim, errar rápido também
para acertar rápido é bom. A gente tem uma cultura de muita transparência, então depois a gente fala mais para frente um pouco desse desafio que a gente tem as faixas salariais abertas na nossa intranet, então assim, a gente não tem quem tem cada cargo, mas as pessoas acabam sabendo e as faixas salariais estão abertas, então bem ou mal, as pessoas sabem quanto o coleguinha do lado ganha, quando elas sabem o cargo dela, e para isso a gente precisa ter critérios bem claros de avaliação, para que as pessoas tenham essa sensação de equidade e de justiça interna, porque elas têm acesso a muita informação. Tá? Então, se elas olham para o coleguinha do lado e não reconhecem porque o coleguinha ganha mais, o coleguinha foi promovido e eu não, essa transparência ajuda a contestarem também. Tá? Outra coisa importante, a regra de remuneração variável é igual para todos. Ou todo mundo ganha, todo mundo ganha junto, ou todo mundo perde junto. A gente não trabalha com meta individual para não minar colaboração. Tá? Então, a colaboração é uma coisa muito importante para a gente, é o que faz o ambiente um lugar muito bom para trabalhar. Então, a gente não tem meta individual, mas todo mundo tem um PDI. Então, todo mundo tem um plano de desenvolvimento individual, mas não tem metas individuais com a empresa. A nossa meta é sempre coletiva. Tá? E aí, falando em gestão de talentos, nosso foco é no cliente, e no nosso caso, falando de RH, os nossos clientes são os colaboradores, então a gente olha muito para a employee experience, para a jornada do colaborador, a gente conversa muito com eles, ouve muito, pesquisa de clima, pesquisa de satisfação, enfim. Flexibilidade de horas e flexibilidade de benefícios, e aí eu coloquei aqui dentro do que a CLT permite, né? Então, realmente a gente tem que trabalhar com a flexibilidade dentro de alguns limites. E uma cultura de confiança, que é extremamente importante, que é de mais autonomia, menos controle. A gente precisa confiar que as pessoas são boas, são competentes e vão fazer o correto e vão fazer a melhor entrega naquilo que lhes cabem. E, principalmente, um ambiente de segurança psicológica, para que as pessoas consigam falar o que elas pensam, arriscar, né? Sem risco a gente não tem inovação, então elas precisam falar, precisam arriscar, precisam poder errar, precisam confiar no líder de que elas vão ser demitidas se isso acontecer. E a transparência aqui de novo para notícias boas e para notícias ruins também, tá? Sempre. E aí a questão essas novidades todas, né? Funciona mesmo? E aí eu trouxe aqui para vocês, a gente participa anualmente de várias pesquisas de melhores empresas para trabalhar, inclusive da FIA, então aqui a gente ainda não tem o ranking de 2022, mas eu posso abrir para vocês que a gente tem uma nota de pesquisa de clima da FIA 5,4 pontos acima da média das empresas pré-classificadas. Na pesquisa do Great Place to Work, a gente tem 7 pontos acima da média das empresas certificadas, e no Glassdoor, essa semana, a gente bateu um recorde aqui, que nem eu estou acreditando, numa 5, nota 5 de 5. Faz um tempão ele está 4,8, 4,9, e essa semana a gente bateu nota 5. Então, assim, eu diria para vocês que funcionam, que realmente é um lugar que as pessoas trabalham felizes, motivadas e, logicamente, como a gente já sabe, pessoas felizes e motivadas produzem mais e melhor. E a gente fala sempre, né? Não é trabalhar muito, é trabalhar eficiente, né? Trabalhar sempre melhor. E aí, mais claro, né? Que nem tudo são flores, e a gente tem os desafios desse modelo. Então, o primeiro que eu acho é que cachorro de 2 donos morre de fome. Então, assim, é muito lindo a gente falar aqui que tem um monte de gente acompanhando o desenvolvimento da pessoa. Quando a conversa é um pouco difícil, quando o feedback é duro,
um deixa para o outro. Pode acontecer. Assim, o líder não dá, ele conta para o chefe, assim, ele não dá o feedback direto para a pessoa ali no dia a dia, o líder do projeto, mas ele conta para o chapter que não está muito bom e acha que já fez a parte dele, aí o chapter também, poxa, mas eu não tenho essa proximidade toda, então eu vou passar para o tutor. O tutor fala, poxa, mas a gente está aqui em conversação boa de desenvolvimento, né? E eu vou dar essa notícia ruim. Então, as BPs têm que acompanhar de perto para garantir que os líderes estão fazendo o seu papel aí de realmente dar os feedbacks, inclusive quando o feedback não é legal, quando a gente tem que falar, olha, não está bom, não está indo bem, não está performando da forma que a gente esperava. Né? Outro desafio é que os líderes lá de projeto, eles não têm autonomia para contratar as pessoas do seu time. Então, eles não escolhem, eles podem até negociar lá com o chapter, né? Quem eles querem, se eles já conhecem alguém. Mas, assim, se não for o recurso que eles estão buscando, se o recurso está em outro projeto, eles vão ter que aceitar e lidar. Tá? O terceiro desafio é o que o meu chefe, que a gente trouxe a figura do chapter, mas ainda até coloquei a pessoa assim, quem é meu chefe? É o líder do projeto, é o meu chapter líder, é o meu tutor, isso ainda, a gente ainda não conseguiu resolver, né? Então, com essas várias figuras de liderança, num ambiente pouco hierárquico, realmente as pessoas ainda continuam confusas. A outra coisa é que nem todos lidam bem com a autonomia, então a gente ainda, por mais que incentive, a gente ainda sente as pessoas pedindo para que a gente diga o que elas têm que fazer. E a transparência também é um outro desafio, tá? Porque se a gente compartilha as notícias boas com todo mundo, ótimo. Se a gente compartilha as notícias ruins com todo mundo, talvez nem todo mundo tenha maturidade, o tempo de carreira suficiente para lidar com aquela informação. A gente pode acabar deixando pessoas ansiosas também. E a questão do ego, né? Quando a gente está falando da questão de uma promoção, que eu fui o colega foi promovido e eu não, por que ele e não eu, né? E às vezes até com uma coisa do tipo, nossa, eu recebi um aumento, estou super feliz, mas aí eu descubro que o coleguinha recebeu mais. Então, e aí eu deixo de ficar tão feliz com o meu, porque eu descubro que eu poderia ter ganhado mais. E aí, qual o critério? Então, essa é uma pergunta que vem muito, assim, depois de todo o ciclo de promoção, a pergunta é, mas qual o critério? Mas qual o critério? E isso também vai contra o que a gente vê aí na literatura do ágil, né? Que é não ter critério, as pessoas fazem os seus OKRs, cada um define seu próprio desenvolvimento, o seu caminho. Então, assim, eu não sei se é uma questão da nossa cultura brasileira mesmo, dessa questão de esperar que a empresa fale muito como vai ser a minha carreira, qual é o meu plano de carreira, qual o critério de avaliação, mas é uma coisa que realmente ainda acaba acontecendo muito, tá? E aí, para a gente finalizar, porque até já está acabando o meu tempo aqui, eu trouxe e vou ler para vocês o manifesto do RH Ágil, que foi escrito em 2019. Então, existe um manifesto do Ágil que foi escrito pela comunidade dos desenvolvedores, acho que lá em 2009, e em 2019 veio esse manifesto do RH Ágil, e eu achei legal trazer para vocês, até porque depois a gente vai abrir aí para o debate, eu acho que ele pode inspirar algumas coisas, tá? Então, eu vou ler mesmo. Estamos descobrindo melhores maneiras de desenvolver uma cultura de trabalho, fazendo isso ajudando os outros a fazê-lo também. Através desse trabalho, passamos a valorizar redes colaborativas mais do que estruturas hierárquicas, transparência mais do que sigilo, adaptabilidade mais do que prescrição, inspirar e comprometer-se mais do que gerenciar e reter, motivação intrínseca mais do que recompensas extrínsecas, ambição mais do que obrigação. Ou seja, apesar de reconhecermos valor nos itens à direita,
valorizamos mais os itens da esquerda. E aí, continuando. Apoie as pessoas a serem felizes, se engajarem e crescerem em seu local de trabalho. Incentive as pessoas a receberem as mudanças e adaptar-se quando necessário. Ajude a construir e apoiar redes de capacitação, equipes auto-organizadas e colaborativas. Apoie e sustente a motivação e capacidade de times e pessoas. Ajude-os a construir o ambiente que necessitam e confie de que farão o trabalho. Promova o crescimento profissional para aproveitar os diferentes talentos e potenciais dos seus colaboradores. E aí, aqui deixei o link para quem quiser ler, ele está em inglês. E é isso, gente. Queria agradecer mais uma vez o convite e a presença de todo mundo aqui para me escutar, conhecer um pouquinho da nossa forma de fazer na DP6 e um pouquinho da DP6 também. Obrigada. Estou deixando meu e-mail aqui também, se vocês quiserem me mandar dúvida depois. Muito legal, Fernanda, muito lindo. Ficamos aqui todos muito orgulhosos, cada vez mais orgulhosos a te ouvir, viu? A gente que agradece muito. O pessoal vai por aí também no chat, né, agradecendo, fazendo um monte de perguntas. Sim, Fernanda, na próxima sexta-feira, não essa, outra, você vai ficar sabendo o resultado, né? Vai ser o evento dia da 9, pesquisa né? FEX, dia 9, 15 horas, está todo mundo convidado, tá? Então, Isso tá aí, bom. ansiosa. Eu vou passar para o professor Hipólito para os comentários e depois vamos para as perguntas, que são muitas. A Mafalda está aqui agrupando tudo e vamos tentar passar por todas elas. Professor Hipólito, a palavra é sua. Obrigado. Doutor André, bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui contigo, Fernanda. Parabéns pela apresentação, obrigado também pela companhia. E o professor André, no início, né, teceu vários elogios para mim, o primeiro deles, e o principal é que eu sou palmeirense, fico muito agradecido, com muito orgulho, viu, André? Mas vamos ao que interessa, né? Vamos lá no nosso debate. Achei muito rica, né, a apresentação da Fernanda, porque ela traz alguns pontos que, em alguma medida, acho que todas as organizações que estão vivendo num momento de maior transformação estão repensando, né, a sua forma de organizar o trabalho e, consequentemente, organizar a sua forma de gerir pessoas, né? E o primeiro ponto que eu queria destacar, né, da fala da Fernanda, é justamente essa característica de ter muita gente cuidando de gente, né? Que isso não é o que a gente via habitualmente dentro das organizações, né? A gente até, eu lembro de ter algumas experiências em clientes que verbalizavam, né, que gestão de pessoas ou pessoas, né, eram os seus principais ativos, mas nem sempre você via um cuidado, né, da organização em de fato olhar para as pessoas, né? Eu lembro que teve um diretor que eu conversei um dia, né, no desenvolvimento de um trabalho, e ele foi sincerão comigo. Ele falou assim: ó, você quer saber se gestão de pessoas realmente é importante aqui para a nossa organização? Eu vou te convidar para uma reunião de diretoria e você vai perceber que o assunto pessoas não aparece, ou só aparece quando tem um problema, né? E é muito interessante ver que hoje, né, a gente já vê, isso faz uns 10 anos atrás, né, hoje a gente vê, de fato, as organizações com cuidado todo especial em relação a pessoas, né? Eu tenho dado treinamento para cursos de formação de conselheiros em administração e eu vejo que essa discussão ela está na ordem do dia, né, entre grandes executivos e conselheiros de empresas, né, com muita satisfação, né? E a gente vê na realidade da DP6 o quão esse tema está presente, né? Na verdade, eu não tenho uma pessoa só preocupada em conversar com as pessoas, né? Mas eu tenho vários atores, né? Eu tenho os gestores dos projetos, né? Eu tenho os especialistas, né? Eu tenho os tutores, eu tenho as BPs facilitando esse processo, o que mostra, né, que de fato, né, esse tema é um tema de fato relevante, né, para a DP6 e ela na prática, né, cuida bastante, né, tem muito cuidado no trato com os profissionais, né? O que eu achei assim muito bacana da sacada de vocês, Fernanda,
é que na literatura, né, o pessoal já vem falando há algum tempo de carreira em W, né, que é justamente você definir melhor os papéis de cada um, né? Mas quando você fala do W, que em geral você está focando aqui um grupo que são os gestores de projeto, né? Um outro grupo que são os especialistas, e um terceiro grupo que é a gestão, normalmente a visão que se tinha é que quem cuida de gente é esse grupo aqui da gestão só, que é quem o professor Joel chama de quem está circulando na arena política da organização, né? Na verdade, quando a gente vê o modelo de vocês, a gente vê que não, né? Eu tenho o responsável pelos projetos cuidando de gente, né? No que diz respeito à condução da discussão, do bate-papo, né? Do feedback do dia a dia. Eu tenho especialistas também cuidando de gente, né? Ajudando na formação e dando feedback no dia a dia. Mas eu tenho, né, uma outra figura aqui que está olhando para o negócio e está procurando fazer essa melhor conciliação possível das necessidades de negócio, alocação, desenvolvimento, gestão de conhecimento e os profissionais. Então, eu acho muito bacana, né? E eu acho um tremendo desafio, né, para quem assume esse papel de chapter. O fato de vocês, né, terem, logo após, né, a concepção dessa figura do chapter, né, ter criado, né, a figura do BP, também me pareceu um passo muito legal, assim, porque, poxa, o desafio é tão grande, né, que eu preciso ter alguns especialistas em gestão de pessoas dando apoio a essas pessoas que são pessoas de negócio, né, são pessoas técnicas, né, não são pessoas com formação em gestão de pessoas, né, os chapters. Então, o apoio de alguém de RH, achei uma sacada muito legal. Um outro ponto, né, que eu queria destacar, e você falou isso também na sua mensagem, é a questão das ferramentas e rituais, né, de gestão de pessoas. Eu lembro, né, André, assim, você falou da época da sua tese, né, mas mais ou menos na metade da década de 90, eu já estava ali no mercado de trabalho, e eu acompanhei muito a discussão do modelo de competências, né, surgindo como em substituição, uma proposta de substituição do modelo funcional, né, do modelo típico centrado em cargos na lógica do comando e controle, né. E naquela ocasião, né, o discurso parecia assim: eu jogo tudo fora, né, que estava no modelo anterior e crio um modelo totalmente diferente. Mas quando a gente abre um modelo de competências, né, eu percebo que eu não joguei tudo fora, né? Porque, no fundo, eu continuo organizando as pessoas por referências de carreira, né? Pegando, por exemplo, toda a reflexão do professor Joel Dutra, né? O modelo que o professor Joel propõe, ele tem eixos de carreira que organizam o desenvolvimento, e antigamente a gente também tinha, né, a própria estrutura organizacional organizando, né, o desenvolvimento das pessoas, né? Eu tenho competências, passando mensagens sobre o que eu espero das pessoas, e antes eu tinha as descrições de cargo, passando mensagens sobre o que eu espero das pessoas, e eu tenho níveis de carreira, níveis de complexidade de trabalho, e eu sempre tive, né, por trás da metodologia de pontos, né, de pesagem de cargos, fatores relacionados à complexidade de trabalho. O que eu quero dizer é que, no fundo, né, o que aconteceu naquele momento foi um repensar esse conjunto de critérios, né? Na minha visão, tinham critérios que já existiam, mas estavam organizados de uma forma a privilegiar o olhar de comando e controle, né? E precisou, naquele momento, ter uma repaginação para cuidar de um outro momento organizacional. E o meu sentimento, acompanhando as organizações, é que hoje a gente vive um momento de tensão na gestão de pessoas equivalente, né? Que a gente precisa reempacotar, né, ou redesenhar as práticas de gestão de pessoas para que elas consigam lidar melhor com esse ambiente cada vez mais acelerado, né, e com práticas, né, de organização do trabalho, que a gente tem visto hoje em dia, né, que a Fernanda relatou muito bem, como, por exemplo, essa prática da agilidade, né? Então, eu acho bacana, né, a gente pensar sobre isso, né? De fato, eu não vejo uma total desconstrução, né, mas eu vejo que pode ter uma repaginação dos nossos critérios de gestão de pessoas. E eu já acompanhei algumas organizações, né, que resolveram revisitar os seus modelos de competência e foram adotando soluções mais ágeis, né? Por exemplo, ao invés de ter um conjunto pré-fixado de competências, eu tenho ali um menu de competências, ou pelo menos parte, né, das competências no menu que eu posso ir adaptando, posso ir utilizando conforme a necessidade de um determinado time ou de uma determinada pessoa. E outra coisa que eu gostaria de destacar, né, na fala da Fernanda, é que essa repaginação, né, das práticas de gestão de pessoas, né, ela vem com foco, por exemplo, no coletivo. Achei muito bacana essa sua fala, Fernanda, porque
A gente viveu por muito tempo, né, uma busca das empresas pela individualização, né? Não só no reconhecimento da carreira, mas também no reconhecimento na remuneração variável, que aí é minha área de pesquisa, né? Então, as organizações gastando uma enormidade de energia, né, para tentar fixar a meta individual e dificilmente conseguiram realizar isso com sucesso, né? E o que você disse é justamente o movimento contrário. Eu falo assim, poxa, eu não vou individualizar nas metas, né? Eu quero que todo mundo persiga, né, a meta maior, a meta de negócio, né, o resultado coletivo. E isso faz mais sentido ainda, né, quando eu procuro conectar isso com os programas de variável, né, porque a própria lógica de OKR, né, diz que eu não deveria, né, relacionar essas pequenas metas com remuneração, justamente porque eu quero, né, um processo de renovação de metas acontecendo o tempo todo. Eu quero ter a liberdade, né, de mudar de rota, mudar de direção, né, pivotar, mudar o caminho. E mais do que isso, né, eu quero ter na fixação da meta a possibilidade de desafiar as pessoas. Então, eu saio de um processo de definição de metas que era SMART, né, e o SMART ali, o A é atingível, vou para um modelo FAST, né? O FAST é metas frequentemente discutidas, né? O A é ambicioso, o S continua sendo metas específicas, né? E o T transparente, né? Você trouxe a ideia da transparência muito forte na sua fala também, né? Então, a gente vê alguns movimentos de repensar soluções de gestão de pessoas que vinham sendo perseguidas há muito tempo, né? Para que elas sejam renovadas ou se adaptem, né, a um contexto de maior agilidade, de maior transformação. Eu acho muito bacana, né, que todo o seu depoimento vai mostrando que vocês estão muito em linha com aquilo que, pelo menos, eu tenho visto como movimento, como tendência, né, na gestão de pessoas para lidar com esse ambiente mais complexo, né, mais dinâmico. E só mais um ponto que você estava falando e me veio na memória também, na cabeça, você falou da questão do alinhamento cultural também, né? Então, eu acho que esse aspecto é interessante, né? A importância de ter rituais para o alinhamento cultural, você ter parâmetros, você sabe quem dá certo na sua organização, né? São pessoas que estão dispostas, né, a aprender, né, a mudar de trabalho, né? Enfim, tem várias características que fazem com que as pessoas podem dar certo. E eu vi uma fala de um executivo, né, uma vez, um dos líderes da Patagônia, né, que é uma empresa de roupas, e ela trouxe essa discussão, ele trouxe essa discussão de cultura, né, e ele falou que lá, primeiro que, assim, é interessante ver o caso da Patagônia, que tem uma conexão muito forte, né, entre o que eles valorizam, né, entre o seu propósito, os seus valores, né, e aquilo que eles manifestam no dia a dia nas decisões de pessoas, né. Mas uma fala dele que me chamou muita atenção, né, é que ele falou ali que ele não procura trazer as pessoas para dentro da cultura da organização, né. Ele usou o termo que lá a lógica é de cultural edge. Então, que cada pessoa que traz, né, ele ajuda a formatar essa cultura, né, a aprimorar essa cultura, a construir essa cultura. E eu acho que isso se dá a partir do momento que você cria esse canal de dupla direção, né, não só, né, a esse movimento que vocês fazem muito bem, assim, de envolvimento, né, e de inserção das pessoas dentro da cultura, mas também um movimento de dar voz às pessoas, né, e aí isso permite a construção de uma cultura sempre em constante transformação, né, mas que faz sentido para todos. Então, era isso que eu queria, assim, rapidamente pontuar. Eu achei muito bacana as provocações que você trouxe, Fernanda, e quero passar a palavra de volta aí para o professor André, que eu sei que tem um monte de gente aqui querendo fazer pergunta para você, Fernanda. Abração. Pois é, eu estou no fim da fila desse monte de gente, então, como a gente está a 11 minutos da finalização dessa conversa, dizer que, Fernanda, você suscitou uma série de questões, de insights aqui, para mim, eu acredito para quem está nos assistindo também. Mas eu vou passar para a Mafalda. Mafalda pode trazer as questões que o pessoal foi fazendo no decorrer da nossa apresentação. Mafalda. Sim, obrigada, professor André. Fernanda, parabéns pela bela apresentação. Eu também, como profissional de RH, acompanhei cada detalhe,
Foi muito bom, mas agora eu quero aproveitar e trazer aqui as questões dos participantes. Algumas pessoas colocaram até 2 perguntas, então, pelo adiantado da hora, talvez a gente não consiga passar as 2 perguntas de cada um, né, dos participantes, mas pelo menos uma pergunta de cada um deles. Então, eu tenho aqui a pergunta do Armando Falcão. Fernanda, ele diz o seguinte, o que causa, historicamente, esses movimentos tardios do RH? O uso de dados, né, de People Analytics, por exemplo, agora, né, nós temos os modelos ágeis, o RH nunca será, de fato, tão estratégico, parece que sempre ele corre atrás do prejuízo. Por que será que isso acontece? Qual seria a sua opinião, Fernanda, em relação a esses questionamentos do Armando? Olha, essa questão do People Analytics é uma coisa que eu estava pensando outro dia. Até pensando assim, nossa, porque eu trabalho numa empresa, numa consultoria, que dá um insight de todo o stack de ferramentas que você precisa contratar, qual a ferramenta integra com a outra, para você conseguir retirar o dado, para responder a sua pergunta de negócio. E é um serviço, assim, nosso serviço é um serviço caro. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, por que não tem uma DP6 para o RH? Entendeu? Por que nunca investiriam no RH? A gente nunca teria essa verba para contratar que uma área de marketing tem. Então, eu acho que realmente, assim, talvez o olho do negócio ali, da onde veio o dinheiro, que nem o Hipólito falou, apesar da gente falar, nossa, a gente valoriza muitas pessoas, e falando de consultoria, realmente o ativo é a pessoa, gente, as pessoas não estão lá, não sobram mais nada, né? Talvez um escritório, mas não tem máquina, enfim, né? A gente está falando da inteligência que depende de pessoas. E o que eu acho é isso, assim, aonde está o investimento é onde chega mais rápido a essas inovações, e infelizmente o RH, assim, não sei, com uma área administrativa, então, demora mais para chegar nessas áreas de apoio, né? A inovação. Eu queria dizer que eu não concordo com o que o nosso colega perguntou de maneira mais afirmativa, mas eu não posso meter o bedelho nisso agora. Mas vale a pena uma Claro que nova... pode. Vale a pena uma nova conversa para dizer se o RH ele entra atrasado ou não entra atrasado. Como é que é essa história? Mas muito... fora isso, startup de People Analytics, nós já temos, então, atuantes e algumas organizações grandes utilizando. Vamos em frente. Tem, exatamente. Mas qual é a questão? A gente tem várias startups de ferramentas de People Analytics. Agora, tem a empresa que vai contar para você qual é melhor para você contratar e qual vai responder as perguntas que você quer saber e qual que integra com a outra. É isso que não tem. O Poxa, mas você serviço. quer tudo também, Fernanda? Vamos embora, vamos Eu embora. estava querendo uma DP6 para pessoas. Fica a Vamos dica aí para quem montar. quiser fazer o negócio. Tá certo. Mas olha, Fernando, tem uma outra pergunta aqui do Carlos Cardoso. Ele gostaria de saber qual é a diferença principal entre o chapter e o especialista. Ótimo, tá bom. O chapter, como eu falei, ele é responsável por definir o como, né? E os métodos que a gente utiliza, qual vai ser o nosso produto, faz o envelopamento de produto, como vai ser esse go-to-marketing, e ele está na arena política da organização. O especialista, apesar da gente falar, ele está fazendo a gestão de pessoas, porque ele é tutor também, mas ele está menos na arena política, e ele está responsável por um trabalho que o chapter não está fazendo, que é estar dentro dos projetos fazendo a validação técnica ali no dia a dia, garantindo que a gente está entregando aquele como na melhor excelência que a gente poderia estar e fazendo as entregas mais avançadas. Então, ele está no dia a dia dos projetos, o chapter não está no dia a dia dos projetos, mas ele não está, qual a diferença do especialista para o líder, é que ele não está
de frente no relacionamento com o cliente. Ele tem relacionamento com o cliente também, até porque ele precisa entender qual é o problema de negócio, mas ele não lida com a parte política da organização do cliente, ele não tem a responsabilidade por resolver esse problema, mas ele tem a responsabilidade de garantir que o nosso como está sendo realizado lá dentro dos projetos e fazer essa validação das entregas. Tá certo. Tem um participante anônimo que ele pergunta que, para aquele que não faz a gestão do dia a dia, a médio prazo, será que pode ter ou pode formar líderes piores? Né? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que não, porque quando a gente está falando assim, pelo contrário, né? Quando você não está na gestão do dia a dia e ainda assim a equipe está entregando com autonomia aquilo que é certo, que é bom, eu acho que cria um ambiente de confiança e de empoderamento mesmo das pessoas, e fica um clima muito melhor. Então, eu acho que esse líder, ele precisa ser bem menos né? Ele tem que sair do microgerenciamento e ser ir para um líder, né, inspirador total. As pessoas precisam fazer aquilo que é certo porque ele está explicando o porquê daquilo e está inspirando as pessoas a fazerem aquilo. Então, eu acho que, pelo contrário, se torna um líder melhor. Uhum. Né? Tá. Talvez um gestor de projetos pior, né? Não sei. Tá certo. Melhor líder, pior gerente, não sei como é que a gente Uhum. descreveria isso. Tá Mas certo. me parece, né, Fernanda, se eu puder só complementar, né, Claro, por eu favor. acho que tem uma questão, né, que é justamente o perfil do profissional, né? Então, quando você, pelo menos quando você está olhando a figura do chapter, são pessoas que têm, né, um olhar mais abstrato, né, que conseguem entender a realidade de negócio, que conseguem entender, porque assim, o grande desafio na gestão de pessoas, né, a meu ver, é sempre conciliar as necessidades de negócio com as potencialidades, capacidades, interesses, expectativa das pessoas, né? Eu vou fazer tanto isso melhor quanto eu conseguir me apropriar das ferramentas, né, dos critérios, mas o quanto eu conseguir entender a demanda desses dois grupos. Na realidade de vocês, né, o gestor, né, ou o especialista que estão lá no dia a dia, eles não têm tempo, né, para fazer essa aproximação. Então, eu preciso de alguém que tenha uma capacidade, né, de análise, de abstração, né, de entendimento do negócio, da necessidade das pessoas mais ampla, para conseguir fazer essa conexão. Então, eu concordo contigo, Fernando, que o fato desse chapter não estar lá no dia a dia, no gerenciamento mais micro, né, da ação das pessoas, não torna um gestor pior, né? Pelo contrário, talvez até dê a ele melhor condição de desempenhar a gestão de uma forma mais plena. E claro que assim, nada impede também dele se aproximar. Se tiver tendo um problema de entrega no projeto, que né, as coisas não estão saindo conforme no padrão de qualidade de DP6, o líder vai levantar a mão e vai falar, ó, se aproxima aqui, que a gente está com problemas, né? E aí o chapter se aproxima assim para puxar a equipe, para dar feedback e para orientar, principalmente se de repente não tem um especialista no projeto, enfim, mas quando está dando problema, ele se aproxima para trazer para o caminho correto de volta. E, Fernanda, duas últimas perguntas para fechar aqui o nosso debate no finalzinho. E eu tenho aqui uma pergunta que é da sua xará, a Fernanda Garcês. Ela pergunta o seguinte, né? Como é que fica o plano de cargos e salários, né? Considerando esses aumentos possíveis a cada 6 meses? Então, aí acho que o Hipólito vai conseguir responder melhor do que eu, porque eu vou responder sobre a minha realidade. E a minha realidade é uma realidade de consultoria em crescimento. Então, assim, a gente tem espaço para que todo mundo cresça num ritmo rápido. E quando não tem espaço, mais a gente é sincero com a pessoa do tipo, olha, você atingiu um nível de complexidade de entrega, mas não tem espaço, então fica à vontade para procurar o mercado, né? Essa conversa da transparência também acontece. Acho que tanto deles para a gente,
quanto da gente para eles também, de falar, olha, né, o espaço aqui acabou, se você quiser continuar crescendo financeiramente, melhor procurar outro lugar. Então, mas essa é a minha realidade, né, que realmente tem espaço para todo mundo crescer, a todo mundo não, mas uma boa parcela crescer aí, receber aumentos anuais. Eu acho importantíssimo isso que você está falando, Fernanda. Desculpe, mas eu tenho que me meter aqui, né? Isso é fundamental. Quer dizer, a organização não vê as pessoas como um patrimônio, não é? A organização vê as pessoas como uma dinâmica de desenvolvimento que está numa parceria nesse momento. E quando termina a possibilidade de desenvolvimento, não há problema nenhum em buscar desenvolvimento em outro local, porque senão nós temos panelas de pressão, não empresas, né? É isso que eu acho que é muito difícil da nossa cultura aceitar parte a parte, né? Tanto a cultura das pessoas como a cultura nas organizações. Mas é bem bacana. Desculpe, mas o Hipólito, que é o especialista. Não, eu ia fazer só um comentário rápido também, né? As pessoas, né, têm uma expectativa de crescimento profissional, né? Isso é fato. E essa expectativa de crescimento cada vez é mais acentuada, né? O pessoal que vai chegando no mercado de trabalho quer ser reconhecido, né, cada vez mais rapidamente, né? Agora, acho que a Fernanda trouxe um ponto muito interessante, assim. Para eu crescer profissionalmente, eu preciso ter espaço. Para eu ter espaço, ou minha empresa está crescendo, ou ela está se tornando mais complexa, ou está tendo saída de gente, né? No caso da realidade da DP6, né, a empresa está crescendo, né? Tem um turnover natural porque está no mercado aquecido. Então, dá para você reconhecer as pessoas em ciclos mais curtos, né? E mesmo assim, sem estourar a sua estrutura de remuneração. Outras organizações, né, têm que pensar, né, o que ela consegue absorver nesse movimento, né? Se eu não estou crescendo, se minha empresa não está se tornando mais complexa, ou as pessoas vão crescer mais devagar, ou eu vou forçar o turnover. Aí cada um vai optar pela sua estratégia de gestão, mas a conta tem que fechar, né? E, por fim, Fernando, professora Mafalda. sim, Fernando, olha, estão chegando mais perguntas, mas pelo horário, nós temos condições apenas de fazer uma última pergunta para você, que é da Vanessa Zani. Ela diz o seguinte, né? Como foram feitas, aliás, a pergunta é a seguinte, como foram feitas algumas ações para acelerar a implantação da cultura ágil ou seguiu de uma forma orgânica? Assim, acho que a empresa já nasceu num ambiente, como eu falei, digital e ágil, então existe uma abertura para isso. Os projetos que a gente entregava para os clientes já eram trabalhados numa metodologia ágil, por sprints. Então, não foi um movimento orgânico, foi um momento que a gente precisou trazer consultoria para rever todos os nossos processos de gestão de pessoas, para saber se a gente estava no caminho certo. E aí eu acho que é isso, assim, de repente tem uma facilidade, uma abertura para receber essas mudanças, como que um graças a Deus finalmente, né? Chegamos aí, mas não foi orgânico, não. E assim, foi feito também aos poucos. Primeiro a gente não contei toda a história, mas primeiro a gente dividiu em produtos e projetos, depois a gente percebeu que não estava suficiente. Então, e ainda a gente está num período de adaptação dos modelos, do que a gente está fazendo repetido, como é que a gente pode ainda definir melhor os papéis, melhor os processos, as interações entre eles. Então, acho que a gente ainda está num momento de adaptação. Obrigado, Mafalda. Obrigado. Muito bom, muito bom. Eu deixo aqui meus parabéns e meu agradecimento em nome do PROGEP, em vários sentidos para a Fernanda, no sentido da apresentação que ela fez, no sentido de trazer, né, essa história de uma empresa nativa ágil, né? Como ela disse há pouco. Por quê? Porque
essa história traz insights poderosos para aqueles que estão em organizações mais tradicionais, como é que nessas organizações, né, se aplicam metodologias ágeis ou não, e aonde, em que áreas e como, não é? E principalmente para aquilo que era o essencial da nossa reflexão dessa noite, que eu tenho certeza foi muito produtiva para todos, que bom, estamos criando, não é, um RH ágil, e o que é esse RH ágil, se é que ele está sendo criado. O exemplo que a Fernanda trouxe mostra coisas muito diferentes daquilo que tanto a gestão de RH tradicional, como mesmo a gestão estratégica de recursos humanos propõe, né? Seja no campo das operações de RH, o caráter do business partner, como ele se estrutura, seja no campo das práticas, né? Nós estamos vendo aí 3 diferentes, entre aspas, gestores exercendo papéis diferentes na gestão de pessoas, o que é algo bem interessante. Mas é aquilo que a Fernanda disse, né? A adaptabilidade. Né? Depois de tudo isso que a gente olha, o que ela mostrou e que está aparentemente consagrado, o que ela está pensando é assim, bom, mas nós estamos adaptando, nós vamos para os próximos passos, porque isso não para. Então, como não para, Fernanda, já já nós vamos te chamar de novo, viu, para ver quais são as novidades das outras adaptações. Tá bom? Muito obrigado. Eu creio que todo mundo que nos assistiu está muito agradecido com tudo que você trouxe, os comentários do Hipólito e a capacidade aí de agregar as perguntas da professora Mafalda. Agradeço mesmo a todos. E a todos que nos acompanharam também de estar junto nessa noite. Um grande abraço, gente. Abraço, pessoal. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui. Tchau, tchau. Abraço, boa noite. Não fuja, Fernando. Tchau. Não vou fugir. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Mafalda. Tchau, Hipólito. Até mais, professor André, professor Hipólito, Fernanda.